convocação, a CPMI do dia 8 de janeiro aprovou nesta terça-feira as primeiras convocações. Anderson Torres, que é ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, General Heleno, ex-ministro-chefe do GSI de Bolsonaro, Jorge Eduardo Naime, coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, e o General Braga Neto, ex-ministro da Defesa, foram os primeiros chamados a prestar esclarecimentos sobre as invasões. E a maioria dos requerimentos de convocação foi proposta pela relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama. Além de conseguir chamar aliados de Bolsonaro, Elisiane e a base governista conseguiram barrar a convocação do general Gonçalves Dias, ex-GSI de Lula, e do ministro da Justiça, Flávio Dino. Para começar nossa rodada de análises, Cristiano Beraldo nesta edição. Seja muito bem-vindo, Beraldo. Ótima noite a você. Que tipo de análise é possível fazer dessa sessão, aprovação desses requerimentos? Base governista mostrou força nessa sessão? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite, Pavinato, Dantas, Mota, toda a nossa audiência. Vejam, uma CPMI que quer investigar, quer descobrir o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Será que a nossa democracia esteve em risco? Será que aquelas pessoas estavam ali atendendo a um comando de revolucionários que derrubariam ou tentariam derrubar o governo Lula, fechar o Supremo Tribunal Federal, fechar o Congresso? Será que foi isso que aconteceu? Bom, a CPMI tem a obrigação de prestar estes esclarecimentos ao Brasil. E aí nós temos fatos concretos que toda a população brasileira ficou sabendo diante das imagens que vimos. O general Gonçalves Dias, ministro responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional, a quem cabe preservar o Palácio do Planalto, naquele 8 de janeiro, diante de um Palácio do Planalto invadido, estava lá confraternizando. A sua equipe estava lá distribuindo água. E aquelas pessoas, aqueles invasores, aqueles depredadores, aqueles criminosos que invadiram e destruíram patrimônio público, estavam ali sem uma única arma, à vontade, fazendo o que queriam. E aí nós temos o primeiro episódio dessa CPMI que deve nos levantar plena e total desconfiança dos rumos dos trabalhos que essa CPMI está tomando. Por quê? Se há seriedade em se produzir um relatório sobre os episódios de 8 de janeiro, obviamente é essencial que se ouça o que General Gonçalves Dias tem a dizer. É essencial que se ouça o que Flávio Dino, que foi avisado na véspera de que havia risco de invasão na Praça dos Três Poderes, o que ele fez com essa informação, como é que o governo se preparou para um risco potencial. E não era qualquer governo em qualquer momento. Era um governo que começava com uma preocupação máxima com as manifestações que aconteciam às beiras, às portas dos quartéis. Lembro sempre, Lula indicou José Múcio, ministro da Defesa, em primeiro lugar para que ele já começasse a dialogar. Ainda em novembro, ele começasse a dialogar com os generais, com as Forças Armadas, para poder diminuir a temperatura daquelas manifestações. Pois veio o 8 de janeiro, aquelas pessoas entraram Praça dos Três Poderes adentro, sem nenhum militar orientando ou acompanhando, então obviamente aquele movimento não teve nenhum apoio militar e aquelas pessoas encontraram resistência zero para invadir os prédios mais importantes da República. Há muita informação a ser prestada, há muito esclarecimento a ser feito. E aí Flávio Dino e Gonçalves Dias não irão? Bom, soa que
teremos um caminho difícil para essa CPMI, que ela tende a se tornar só um palco de um espetáculo e que o governo vai conseguir deturpar as apurações para que a população brasileira nunca saiba com certeza quem agiu e quem se omitiu, porque agiu e porque se omitiu e porque tivemos aquelas cenas horrorosas que testemunhamos, tanto por parte dos invasores quanto por parte do general Gonçalves Dias e da sua equipe. Pois é, esse é um bom ponto. Vamos a Brasília, lá está Cláudio Dantas. Dantas, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Levando em consideração a sessão de hoje, os requerimentos que foram aprovados, aumenta a chance dessa CPMI ser uma investigação parcial, torta ou incompleta? Boa noite, Daniel. Boa noite, Pavinato, Beraldo, Mota e a toda a nossa audiência. Olha, eu já vi CPI terminar em pizza. Essa está começando em pizza. Nós já vimos alertando, né? Depois que houve ali a conformação do próprio colegiado da CPI, com a designação da relatora, né? Ficou muito claro que o governo teria o controle da pauta. E a votação de hoje dos requerimentos que foram aprovados e aqueles que foram rejeitados simplesmente corroborou essa avaliação que nós fizemos aí já ainda na semana passada. Então, a questão que fica é CPI, que deve ser um instrumento da minoria, servindo a maioria, servindo ao governo, inclusive, não serve para nada. O Arthur Maia, né, o presidente da CPI, saiu aí pela tangente, se desculpando, etc. e tal, mas não é possível. Vai ter de judicializar. É o único caminho que você tem, que a CPI tem, numa questão como essa, numa situação como essa, é judicializar. Por quê? Porque é uma obrigação. As demandas da oposição, os requerimentos da oposição, eles precisam ser aprovados, os principais. Não é possível que a CPI negue esse direito, senão ela perde o seu sentido. Então pode encerrar a CPI. Ou a oposição recorre ao Supremo. Dificilmente ela terá também sucesso no Supremo. Então acabou antes de começar. A CPMI do Rio de Janeiro acaba antes de começar. Infelizmente, o horizonte de trabalho, o horizonte que se avizinha, é o pior possível, visto todos os esclarecimentos que precisávamos, né, que a sociedade demanda que sejam feitos. O Beraldo citou vários deles, a gente repete isso todos os dias aqui, especialmente aqueles em relação à responsabilidade e à responsabilização ou não de autoridades federais, daquelas que tinham a prerrogativa, a atribuição de zelar pela guarda, zelar pela segurança dos prédios que foram invadidos, das sedes dos 3 poderes que foram invadidos. Afinal de contas, não é possível simplesmente culpar aqueles que invadem, né? Nós temos vândalos, criminosos, tudo isso, temos lá manifestantes, tudo isso, a própria investigação do Supremo, a gente espera que ela separe o joio do trigo, agora com a individualização ali das condutas de cada ação penal. Mas, afinal de contas, a responsabilidade de quem deve preservar a segurança, deve zelar para impedir qualquer invasor, não é possível. Não é possível que essas pessoas não sejam nem ouvidas na CPI. Simplesmente não é possível. A oposição prometeu que teria um relatório paralelo quando viu a designação da relatora. Agora ela vai ter de fazer uma outra CPI. Aliás, fica a sugestão, eu me lembrei que no ápice da Lava Jato, a turma do Lula, a turma do PT, eles resolveram fazer um tribunal que não fosse o tribunal real, né? Que ele espelhasse na sua versão um judiciário que não era aquele que tomava decisões de acordo com o interesse desse grupo. Isso aí era de uma época em que a Lava Jato, ela, em todas as instâncias, ela vinha resultando em condenações sucessivas, em investigações muito sólidas, em provas que eram corroboradas, delações com muitos elementos, enfim.
A gente sabe o trabalho que foi feito. E a gente via nessa ocasião, na segunda, na terceira instância, né, no STJ e no próprio STF, recursos sendo negados e condenações sendo confirmadas. E aí o que o PT fez? Ele inventou, a turma do PT, os advogados ali, aquela turma do prerrogativo, eles inventaram um julgamento, criaram um tribunal fictício e resolveram então exercer essa prática jurídica paralela. Fizeram um teatro, um verdadeiro teatro. É o que resta à oposição, pelo que a gente está vendo no caso da CPI. Vão ter de criar uma CPI fake, uma CPI paralela, para que a própria oposição faça ali, pelo menos, exponha ali os seus argumentos. Eu estou fazendo piada porque a situação é muito séria. Ou eles judicializam essa questão, ou entram num acordo com o governo, com os governistas, para que as suas demandas também sejam atendidas, ou é melhor encerrar, largar a mão dessa CPMI, que não vai dar em nada. Pois é, agora Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O Dantas chegou a mencionar que a CPMI já inicia os trabalhos com aquele aspecto que a gente tratava em outras ocasiões, né? Já começaria com pizza. Agora, são grandes as chances dessa apuração colaborar muito pouco com as outras apurações que já estão sendo feitas por Polícia Federal e pela Justiça, Mota? Boa noite, Daniel, boa noite, meus colegas, boa noite, nossa querida audiência. Eu acho que talvez mais do que colaborar com as outras investigações, a missão dessa CPMI seja explorar territórios que ainda não foram vasculhados pelas outras investigações, por motivos que não me cabe elaborar agora. Essa CPMI, a intenção dela é que ela fosse um instrumento de busca pela verdade. Todo mundo deveria se interessar pela verdade, mas o governo, inicialmente, era contra essa CPMI. Ora, o governo deveria ser o maior interessado em esclarecer os detalhes do que ocorreu em 8 de janeiro. Se a CPMI encontrasse a verdade e comprovasse a versão oficial, isso seria muito ruim para os adversários do governo. Então, seria muito bom para o governo. Se o governo era contra a CPMI e agora pede aos seus aliados que atrapalhem os trabalhos da CPMI, é porque o governo tem medo que a CPMI encontre alguma coisa que o prejudique. Trata-se da lógica mais elementar. É facílimo chegar a essa conclusão. Mas o que poderia ser encontrado pela CPMI que prejudicaria o governo? Meu querido espectador, coloque a sua imaginação para funcionar. Uma coisa é certa, a verdade um dia aparecerá. Da mesma forma como apareceram os vídeos do GSI. Estamos na era da informação. Cada vez mais é verdade o que disse o presidente americano Abraham Lincoln. Você pode enganar todas as pessoas por algum tempo. Você pode enganar algumas pessoas o tempo inteiro, mas você não vai conseguir enganar todo mundo todo o tempo. Agora, Tiago Pavinato aqui no estúdio. Pavinato, uma ótima noite a você. Olhando para o colegiado e para a sessão. Ótimo, um pouco forçado, né? Com esse eu desejo a você esse monte de notícia aqui fica um pouco difícil. Mas olhando para a composição do colegiado dessa CPMI, para a sessão de hoje, a tese de golpe deve ganhar força em detrimento daquela que defende a omissão das autoridades? Mas essa é a tese única. Nos anais oficiais de Brasília é a tese única. Agora, Mota, eu não sei se a verdade vai aparecer, mas que a Margarida já apareceu, isso já faz algum tempo. A questão é, nós estamos vivendo mais um episódio que comprova que nós não temos democracia nesse país. Não temos, não há. Imaginem os senhores, prestem bastante atenção, porque eu não quero ser mal interpretado. Pois bem,
comissão mista. Mista porque tem presunto e queijo? Não, porque tem deputado e senador. Se fosse só deputado, não era mista, só senador, não. É misto, tem os dois. Comissão mista parlamentar, ou seja, uma mistura de deputados e senadores, as duas casas parlamentares de inquérito. Inquérito é investigação. Então, essa comissão mista parlamentar, para que serve isso? Isso serve para investigar, é uma comissão para inquérito. Pois bem, essa comissão é instalada, as pessoas trabalham, nós, pagadores de impostos, pagamos por este serviço. Nós, brasileiros, que pagamos os nossos impostos de forma direta, indireta, de forma dupla, de forma justa, de forma injusta, estamos pagando para que o parlamento investigue. Ok. A Elisiane Grama, me desculpe, eu só posso chamá-la de Grama, ela já começou muito mal, dizendo que não vai investigar teses, suposições, não vai investigar teorias, ela só vai lidar com fatos concretos. Ora, se os fatos são concretos, não precisa investigar mais porcaria nenhuma. A investigação é justamente para elucidar teorias, suspeitas, suposições, falar com todos. Imaginem, senhores e senhoras e senhoritas, que no curso da investigação do caso do casal Richthofen, o delegado decidisse não ouvir a Suzane. Imaginem os senhores que, se no caso da menina Isabela Nardoni, o delegado resolvesse não ouvir o pai, porque ele é o pai, ele não pode ter feito nada. Imaginem, senhores, se um relator e um presidente de uma investigação começa a se dar ao luxo de não conversar com pessoas essenciais à elucidação de fatos que estão sendo investigados. Para que serve a investigação? Para nada. Então é melhor que não haja investigação. Porque havendo nós vamos ter uma farsa. Uma farsa que sempre vai acabar em tragédia. A tragédia daquele que, de antemão, já é posto como culpado pela autoridade que, ao invés de investigar, somente usa o recurso de toda a sociedade e do próprio investigado para formatar uma tese de culpa absoluta daquele que ele tem como inimigo. E é isso que nós vimos neste dia. A base blindou todo mundo que trabalha para este governo, para o governo Luiz Inácio Lula da Silva, e fez um chamado geral de todos aqueles que já não ocupavam nenhum cargo importante em Brasília, porque Bolsonaro já não era mais presidente. Ora, por conta da minuta, vamos ouvir Anderson Torres? Talvez, por conta de Anderson Torres ser o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no dia dos acontecimentos bárbaros do 8 de janeiro, vamos ouvir, claro. Ele era secretário de Segurança Pública, tem que ser ouvido, mas tem que ser ouvido principalmente o delegado da Polícia Federal, que levou a cabo as investigações, mandou terminar um relatório que pedia a denúncia de 1.390 brasileiros, sem ter olhado todas as provas do conjunto probatório, como aquele vídeo que nós só tomamos conhecimento porque foi vazado. É uma vergonha, um desalento, é uma injeção de desânimo e uma bandeira vermelha de medo, o que nós vimos hoje nesta CPMI. Não chamar pessoas que são vitais para o esclarecimento de tudo aquilo que o povo brasileiro está imaginando sobre o dia 8 de janeiro, não falar com um delegado da Polícia Federal, com um ministro, chefe da Polícia Federal, que é o ministro da Justiça e da Segurança Pública. Ora, ele precisa ser ouvido depois dos seus subordinados, mas ele precisa ser ouvido. Esse sinal é um sinal de que, de antemão, vocês perderam. De antemão, está instaurada a palhaçada. De antemão,
Nós já mostramos, oposição, que vocês não valem nada, porque sequer o ministro-chefe do GSI, que falsificou, adulterou documentos, cometeu tantos crimes quanto cometeu Mauro Cid no caso da carteira de vacinação, nem ele nós vamos chamar. E aí, vocês vão fazer o quê? Quem manda aqui somos nós. E isso me preocupa, isso ergue uma bandeira de medo, porque eu fico me perguntando, será que este golpe contra a democracia, este golpe contra o Estado Democrático de Direito, ele não está acontecendo agora, ele está acontecendo agora. No instante em que eu tenho 1.390 brasileiros que foram presos e não tiveram direito à audiência de custódia nas 24 horas após o recolhimento, e nesta audiência já tiveram a decisão pela continuidade da privação da liberdade mediante prisão preventiva ou relaxamento e liberação, a partir do momento que eu tenho 1.390 brasileiros denunciados de maneira coletiva, sem individuação de condutas, a partir do momento que 1.390 brasileiros estão sendo julgados pela Corte Máxima do Judiciário Brasileiro, ao invés de estarem sendo processados para serem julgados nas varas federais do Distrito Federal, porque não há nenhuma autoridade com foro especial por prerrogativa de função ali. A partir do momento em que a esses 1.390 brasileiros é negado o direito ao habeas corpus, porque a súmula 136 do STF diz: não se concederá habeas corpus por pedido de prisão dado por ministro do Supremo. A partir do momento em que 1.390 brasileiros não têm direito ao duplo grau de jurisdição, eu pergunto, haverá democracia? Haverá democracia quando os próprios parlamentares dizem: a comissão é de inquérito, mas eu não vou inquirir porcaria nenhuma. Nós temos democracia no Brasil? Nós temos homens e mulheres que representam, que fazem valer o seu voto? Vale a pena acreditar no Brasil? Pois é importante ter um jurista na equipe, hein? A gente vai